Fala aí, aluno Geo Sem Fronteira, tudo bem? Sou Vitor Hugo, estou aqui de volta para poder dar continuidade aqui ao nosso curso Analista GIS com QGIS, certo? Hoje nós vamos ter a aula de número 4 do módulo 1 do nosso curso, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre as particularidades dos dados vetoriais e raster. Nós, na aula de número 3, na aula anterior, nós trabalhamos um pouco com a parte conceitual, né, de quais os momentos que vai ser utilizado esses arquivos, né, esses tipos de dados, quais são as principais fontes de dados. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco com essas particularidades, né, algo mais específico, né? Então, essa aula de número 4 a gente vai seguir trazendo mais características de dados vetoriais e dados raster. Tá ok? Vamos lá. Como toda aula do nosso curso, a gente vai seguir uma ementa, certo? Então, a ementa aqui está relacionada à exploração mais aprofundada dos dados vetoriais, que são os pontos, linhas e polígonos, já fazendo aqui um resumo, né, da aula anterior. Também vamos discutir e aprofundar mais sobre os dados raster, células e valores de células. Lembrando que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com sensoriamento remoto, com alguns conceitos de sensoriamento remoto, que é importante, né? Nos cursos do Geo Sem Fronteiras, vocês têm acesso a essa parte mais teórica do sensoriamento remoto, mas nós vamos discutir um pouco aqui. Vamos também analisar de forma bem breve algumas operações comuns em dados vetoriais e raster e, de certa forma, vamos iniciar já na parte prática, só mostrando, né, dentro daqui da nossa apresentação, a conversão entre valores, entre dados vetoriais e raster no QGIS. Eu retorno a dizer para vocês que lá na frente, quando nós já estivermos utilizando o programa, nós vamos fazer essas conversões, vamos trabalhar praticamente todas essas aulas teóricas dentro do QGIS. Vamos fazer primeiramente toda essa parte teórica e depois vamos trabalhar com o QGIS na parte prática, tá bom? Então tá aí nossa ementa da aula de número 4. Então, pessoal, em se tratando de particularidade de dados vetoriais e dados raster, nós temos algumas particularidades. E nesta aula a gente vai explorar mais alguns detalhes sobre esses dados, né, os principais dados do tipo raster dentro de um sistema de informação geográfica. Então, o objetivo principal aqui é entender os principais aspectos dos dados vetoriais e raster e como ele é fundamental para qualquer profissional, caso vocês, né, na área de geoprocessamento, né, dentro da utilização do sistema de informação geográfica. É importante que a gente tenha noção disso, porque nós já discutimos isso na aula de número 3, mas vamos trazer algumas particularidades aqui nessa aula bem breve, no sentido já de a gente fixar esse conteúdo para já dar início à parte prática, já com a utilização do software, tá bom? Já nessa primeira imagem você consegue visualizar aqui, né, dentro daquela lógica de vetores, linhas e polígonos, né, poligonais, linhas e pontos. A parte de raster também, com matriz de linhas e colunas, com determinados valores, né, a representatividade de cada vetor desse dentro de uma análise raster também, essa particularidade aqui em relação aos valores que são contidos em cada célula, que vai determinar a cor, ou a densidade, ou a altimetria dessa imagem, né, desse arquivo raster, que, como a gente disse na aula anterior, tem mais vinculação com os TIFFs, né? Então, basicamente, nós vamos discutir isso aqui numa aula bem breve. Então, a gente vai se aprofundar aqui, primeiramente, nos dados vetoriais. Como vocês já sabem e viram na aula anterior, os dados vetoriais eles são compostos por linhas, né, pontos e polígonos. E cada um desses diferentes tipos, né, de dados vetoriais, eles têm características geográficas relacionadas a ele, tá bom? Então, por exemplo, um ponto ele pode representar uma localização específica, como eu falei anteriormente. Uma linha pode representar um rio e um polígono pode representar uma área ou região. Então, tudo isso na aula de número 3 a gente discutiu, deixou bem claro
quais são as representatividades de cada vetor desse. E aqui nessa imagem a gente consegue já definir, né? Por exemplo, os pontos aqui podem ser localidades, né, de um município, de uma cidade, né? O centro urbano de um bairro ou de um estado, certo? As linhas vão determinar logradouros, ruas, certo? Também, arruamentos, entendeu? Temos o polígono, que pode ser determinado como uma poligonal de uma propriedade rural, ou a delimitação de um lote, uma gleba de uma área urbana, tá bom? Então, nós vamos discutir isso de forma mais aprofundada, tá bom? Na questão da simbologia, como eu falei para vocês na aula de número 3, perdão, nós vamos discutir isso aqui, né, diretamente no QGIS, então já quis mostrar para vocês que essas informações, né, esses dados de tipo vetores, né, linhas, pontos e polígonos, eles podem, de certa forma, ser estruturados, ok? Estruturados no QGIS e terem simbologias adequadas para cada informação, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos aqui a interface aqui do QGIS, ok? Nessa imagem, vocês podem perceber aí que já tem pontos, linhas, né, e os polígonos. Os pontos estão determinados como as cidades, né? Os centros das cidades. As linhas em azul que vocês estão visualizando aí na imagem, eles são caracterizados como os trechos de drenagem, ou seja, a hidrografia dessa região, ok? Essa linha tracejada que você pode perceber aí, ela está relacionada aos limites municipais, né? Então é o polígono dos limites municipais. E por fim, essa linha mais ao sul aqui, mais escura, verde, na ponta aqui, você consegue perceber? Perto aqui das coordenadas, está determinada a unidade de federação, as divisas estaduais, que são polígonos, no caso aqui do nosso mapeamento. Então, você pode perceber que é importante que a gente tenha e discuta essa questão das simbologias, dos tipos de dados, porque isso facilita na hora da gente discutir lá, né, e trabalhar dentro do QGIS. Tá ok? E dentro do QGIS, nós podemos dar simbologias específicas para esses tipos de dados, né? Nós temos lá o gerenciador de estilos, que a gente vai discutir isso mais aprofundadamente dentro da parte prática. Nós temos aí o gerenciador de estilos, onde você pode dar um estilo, uma padronização a cada ponto, a cada linha, a cada polígono. Eu deixei essa visualização aqui para mostrar para vocês, por exemplo, que nós podemos mapear aqui a questão das linhas, dar uma simbologia. E dentro do próprio QGIS, nós temos aqui várias oportunidades de estilos, né? E ainda podemos fazer downloads de estilos diferenciados, que a gente vai discutir isso lá na frente também, certo? Então é só para vocês verem que, a depender do mapeamento, a depender da estrutura da sua atividade, daquilo que você está se propondo a fazer, você pode, de certa forma, dar estilos diferenciados para cada polígono, linha ou ponto, tá bom? E fazendo um aprofundamento mais assim relacionado aos dados raster, é bom que a gente vai fazendo essas revisões e fica mais claro, né? Que os dados raster são formados por células em que uma grade, né, onde cada célula, né, tem um valor que representa uma informação. Lembram que eu falei na aula de número 3 que, né, um dado raster é um formato de N colunas e N linhas. E, né, que cada célula dessa, que é o quadradinho aqui, vai ser determinado como célula e vai ter um valor caracterizado a ele. Pode ser um valor de uma cor, valor de altimetria, e isso vai dar continuidade e a gente vai ter uma informação mais precisa. Por exemplo, em um modelo digital de elevação,
que vocês vão ver bastante no decorrer dos cursos, cada célula pode representar a elevação naquele ponto. Por que que a gente frisa nessa parte da elevação como um exemplo aqui para os dados raster? Porque é mais fácil de compreender. Por exemplo, aqui nessa imagem, nós podemos perceber o quê? Que aqui nós temos a imagem de satélite, né? Vamos supor que é uma imagem de satélite. E aqui ele pegou um quadrante, onde determinou, né, aqui a célula. E essa célula aqui, ela tem uma informação de altimetria, tá bom? De altimetria. Então, aqui nós podemos caracterizar de forma bem simplista, vamos dizer assim, onde está mais baixo por conta do corpo hídrico, tá aqui. Essa célula aqui ela vai estar um pouco mais alta, que pode ser a informação de uma árvore, certo? A informação de uma área mais elevada nessa região. Então, essa parte de célula é muito importante a gente saber, porque isso vai ser, pode ser uma ferramenta importante quando você for produzir mapas temáticos, tá ok? Perdão. E dentro da ideia do raster, nós temos a questão do sensoriamento remoto, né? Então, tudo isso que você vê de imagem, de cenas, de satélites, né? Por exemplo, tem uma relação com o sensoriamento remoto. E a gente discute basicamente, isso vai ser bem breve, porque vocês vão ter toda uma parte de cartografia, remete ao espectro visível, né? Que é o quê? Que é a faixa de radiação eletromagnética que os olhos humanos podem perceber e interpretar como cores. Então, essa informação de cor aqui nada mais é do que o espectro visível, né? Essa faixa de radiação ela está localizada entre as faixas de radiação ultravioleta e infravermelha, que é a luz visível, né? As cores do espectro visível são geralmente vistas como vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cada cor corresponde a uma determinada faixa de comprimento de onda, variando aproximadamente de 380 a 750 nanômetros. Mas, professor, o que é essa loucura aqui que a gente acabou de discutir? Nada mais é daquilo que o nosso olho consegue perceber da imagem em termos de cores. Por exemplo, quando vocês baixam uma imagem de satélite, certo? E ele vem com a informação assim, cena A, cena B, né? Banda A, banda B, banda C, banda D. Ela nada mais ela está caracterizando para você aqui uma faixa do espectro visível, né? O espectro eletromagnético e a cor que ela está relacionada. Então, é aquilo que o olho humano consegue perceber. Então, não é, como é que eu posso dizer, não é algo criado por quem trabalha com geoprocessamento. Isso aqui está muito relacionado à física, né, que é uma faixa da radiação eletromagnética que determina a questão da luz visível, certo? Então, é importante a gente fazer a introdução nesses assuntos, porque aí facilita na hora que a gente for fazer o mosaico de imagens, trabalhar com imagens de satélite, trabalhar com aerofotogrametria, né? Já discutir um pouco a respeito dessas faixas, né? Das cores que são do espectro visível, tá ok? E dentro dessa ideia do espectro visível, nós temos um ponto específico, que é a assinatura espectral, né? Que nada mais é o padrão único de reflectância ou absorção de luz em diferentes comprimentos de onda por um objeto. Como é que eu posso dizer? A imagem de satélite nada mais é do que a emissão de luz e aquilo que consegue se captar, né? Então, cada material possui uma assinatura espectral, característica que pode ser usada para identificar ou distinguir diferentes tipos de objetos ou materiais com base em como eles interagem com a luz. Por exemplo, o que vai determinar a vegetação, uma parte seca, uma parte sem vegetação, desmatada, um rio, né? As edificações de uma cidade, vai ser o quê? Vai ser, basicamente, a assinatura espectral. Aquilo que consegue ser absorvido e refratado, né? A luz, a capacidade de reflectância. Então, o raio solar emite a luz e o objeto, o local, né? Uma vegetação, por exemplo, ela vai devolver essa luz.
né? E aí o comprimento de onda vai determinar qual é a cor, né, que a gente vai ver. Isso relacionado ao espectro visível, né? A radiação eletromagnética. Então, é entender de que, a depender do comprimento de onda, vai ser a cor que vai ser determinada. Tá ok? E levando em consideração esses aspectos, é importante que a gente saiba que existem a possibilidade de a gente fazer aquisições de imagens raster em diferentes campos, né? Diferentes formas. Por exemplo, nós temos aqui nessa imagem a possibilidade de nós fazermos, né, aquisição de imagens através de drone, né, através de uma aerofotogrametria relacionada a um avião, né? Você pode perceber aí, nós temos a questão de aeronaves que voam acima de uma determinada quilometragem, né? A questão dos satélites, também das aeronaves espaciais, né, e tudo mais. Então, todos, né, como é que eu posso dizer? Essas possibilidades, elas vão ter uma relação com o espectro eletromagnético, o espectro visível e a assinatura espectral do objeto, né? A foto nada mais é do que essa relação que a gente acabou de discutir. Nós temos também a possibilidade, por exemplo, de captar dados, raster, através de equipamentos móveis, né, que a gente consegue manusear com a mão mesmo. Hoje em dia nós podemos fazer mapeamentos a laser, né, com o LiDAR, né, com o GPR e tudo mais. Nós conseguimos obter imagens raster, né, através de nuvem de pontos. Isso lá a gente vai discutir, pode discutir um pouco também lá na frente, através de equipamentos que a gente consegue manusear. A gente vai andando e vai. Vocês já possivelmente já devem ter visto isso em algum trabalho, em alguma reportagem. Então é importante que nós entendermos o quê? Que existem diversas fontes de aquisição de imagens raster, né? E isso vai ser caracterizado a partir daquilo que você vai trabalhar, qual vai ser a sua atividade, certo? Hoje em dia também é uma volumetria maior de utilização de imagens advindas de drones, né? De VANTs, veículos aéreos não tripulados. Então, há essa possibilidade também de você fazer de forma automatizada, né, coleta de imagens atuais, né? Isso vai depender muito da atividade. Já, por exemplo, existem atividades como de você caracterizar uma vegetação, né, a questão de desmatamento, que você precisa de uma imagem, de uma cena, de um satélite, né? Isso vai ser relacionado à capacidade de revisitação desse satélite sobre aquela área, né? Quais são as imagens que estão boas para serem utilizadas. E isso tudo está relacionado a uma resolução, né? Então, a atividade que você vai exercer. E nesse sentido, a gente vai caracterizar a questão das resoluções, né? Que são características específicas das imagens raster. Por exemplo, nós temos aqui a primeira, a resolução espacial, que refere-se à capacidade de um sensor distinguir entre objetos que estão mais próximos uns dos outros na superfície terrestre, né? E um conceito bastante básico, mas que é importante a gente discutir isso daqui, é que quanto maior a resolução espacial, mais detalhes podem ser capturados da imagem. A gente vai já entender aqui. Isso é importante para identificar características pequenas, como edifícios individuais, estradas, né, corpos d'água e tudo mais. E a resolução espacial ela é geralmente medida em metros por pixel. É importante que a gente saiba que hoje existe a questão do advento dos veículos aéreos não tripulados, que lhe dão uma imagem mais atual, né, com a capacidade de resolução bem mais significativa, né? Então, por exemplo, se eu mostrar essa imagem aqui para vocês, aqui de lado, né? Nós temos duas imagens da mesma área, uma capturada do satélite Landsat, e a gente não vai discutir aqui qual satélite, que cena é, porque a princípio aqui é um analista GIS com QGIS. Nós vamos trabalhar
especificamente com QGIS, mas é importante que a gente discuta um pouquinho para saber qual imagem vai ser utilizada e tudo mais, tá bom? Então, nós temos aqui duas imagens, ok? E dessas duas imagens, uma do satélite Landsat 8 e uma imagem GeoEye, né? Com resolução aí de 1,6 metros, uma resolução bem interessante. Levando em consideração aquilo que nosso conceito diz, quanto maior a resolução espacial, mais detalhes podem ser capturados, a gente já revela aqui algumas questões. Por exemplo, nós temos aqui a imagem do satélite Landsat, ela tem uma baixa resolução porque o pixel dela é de 30 metros, 30 por 30. Ou seja, na imagem, à medida que você vai dando zoom e vai aproximando, você vai conseguir visualizar informações a partir de 30 metros, né? E com a baixa qualidade de imagem. Então, é importante que a gente veja isso, tá ok? Já a alta resolução, certo? Já na alta resolução aqui, nós temos a possibilidade de que de trabalhar um pouco com imagens com a maior qualidade. Você percebe aqui, né, nessa imagem aqui do GeoEye, ela tem uma resolução espacial, no caso de 1,6 metros, ou seja, nós conseguimos visualizar informações a partir de 1,6 metros. Tá ok? E as operações comuns, né, com dados vetoriais e raster? Existem diversas operações que podem ser realizadas como a edição, análise e transformação dessas imagens, né, de dados raster ou vetoriais. Né? A capacidade de executar operações, ela vai depender muito do dado e do que você está trabalhando. Então, como eu venho dizendo na aula toda, vai depender muito daquilo que você está fazendo. Então, isso a gente vai discutir lá na frente, já na parte prática, mas é importante que você, quando for determinar um plano de trabalho, você consiga definir o que é que você quer daquele mapeamento, quais são os dados que você vai utilizar e a natureza do seu trabalho. Então, é importante que isso seja definido para que lá na frente você não perca tempo querendo, eu vou pegar uma cena tal. Então você já monta o banco de dados específico para aquela atividade, já pensando nessas operações, tá bom? E existem, né, e a gente também vai discutir isso no decorrer do curso, a possibilidade de você fazer conversões entre dados vetoriais e dados raster no QGIS, né? A princípio, as pessoas imaginam que você não consegue fazer esse tipo de operação, mas é possível sim converter dados vetoriais em raster e vice-versa, mais uma vez, dependendo das necessidades de análise do seu trabalho. Né? Aqui na imagem do lado você vê que a imagem que é como se fosse um mapeamento de uso e ocupação do solo. Possivelmente isso aqui foi todo caracterizado dentro de um ambiente de sistema de informação geográfica, né, todo raster, e depois foi vetorizado de forma automática. Então, é importante que a gente já tenha a noção de que há essa possibilidade, e isso já vai abrindo campo para você poder discutir lá na frente as necessidades do seu trabalho, tá bom? É isso, pessoal. Vamos concluindo aqui a nossa quarta aula. Tem muita coisa para discutir, a gente sabe disso, mas o nosso curso está só começando, ainda é o primeiro módulo, tem muita coisa para a gente ver, muito, muitos dados e muitas informações que a gente vai trocar aí no decorrer do nosso curso, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato aí pelos nossos canais de atendimento, acesse o nosso site, vê aí todos os cursos e serviços e tamo junto. Valeu!